ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Então as outras estações, né, que foram 11, elas se deram em 3 meses. Então no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Então esses 3 meses, eles chegaram no Monte Sinai. Já falei, né, que é a 12ª jornada. E agora versículo 2. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto de Israel. Pois ali acampou-se defronte do monte. Subiu Moisés a Deus. Aqui o versículo 3. Essa é a primeira subida, né, que vai falar aqui, ó, e subiu Moisés a Deus. Então essa é a primeira subida que a gente vai falar. Qual capítulo isso aí? Êxodo 19. Êxodo capítulo 19, agora eu estou lendo o versículo 3. Ah, tá, me perdi, estava no 20, desculpa. Nada. O 20 é mais para frente um pouquinho. Então fala, versículo 3, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Vós tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre a asa de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal, e o povo santo. E estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor. Então aqui, né, essa primeira subida de Moisés, ela vai desde Êxodo 19, do versículo 3, né, que fala, e subiu Moisés, e ele vai até o versículo 8, a parte A. Porque a parte B do versículo 8 já fala assim, ó, e relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então, quando Moisés relata ao Senhor as palavras do povo, essa já é outra subida, já seria a segunda subida dele. Né? Porque ele desce, fala ao povo, o povo responde e ele volta para falar com o Senhor. Então, essa aqui já é a segunda subida. Então, a primeira subida, ela vai do versículo 3 até o versículo 8, parte A do versículo. A parte B já começa a segunda subida. Né? Então, aqui eu queria chamar algumas atenções, algumas coisas aqui, algum ponto, né? Que Moisés sobe no primeiro, né? E no versículo 4 tem uma frase interessante que fala assim, ó, vós tendes visto, é uma pergunta do Senhor, vós tendes visto, né? E essa mesma frase, ela vai se repetir no capítulo 20, no versículo 22, na parte B, né? Êxodo 20, 22, a parte B, vai falar assim, ó, vós tendes visto, de novo, é a mesma frase, né? Só que o sentido dessas duas frases são sentidos diferentes, é isso que eu queria chamar a atenção. A primeira que a gente vai falar, o primeiro sentido, né? Que da fala do Senhor, o que é que o Senhor está falando, e lá no capítulo 20 já é outra coisa que o Senhor está falando, né? Então o Senhor tem um falar aqui na primeira subida, e lá no capítulo 20, né, no versículo 22, o sentido do que o Senhor está falando, o Senhor mudou a fala, é outro falar do Senhor, mudou, né? Então é isso que eu queria chamar a atenção, né? Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim.
Né? Então, aqui é interessante, né, que eles estavam no Monte Sinai, né? Mas o Senhor está falando aqui para eles que o Senhor não tinha trazido eles, né, ou levado eles até o Monte Sinai ou a lugar nenhum. O Senhor tinha trazido eles até Ele mesmo. Vocês viram como foi que isso aconteceu? Vocês viram como foi que eu trouxe vocês até a mim? Né? Então, o povo até Ele, né? Então, assim, o foco dessa primeira subida, né, é um povo separado. Né? Então, o assunto do Senhor o Senhor está falando aqui de um povo separado. Ele vai falar, né, de um povo... Vos tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asa de águias e vos trouxe a mim, não ao monte Sinai, né, mas a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar, né? Porque trouxe a ele, né? Então, aqui, outra coisa que eu queria chamar a atenção, né? Pois se diligentemente ouvirdes a minha voz, né? E essa voz que o Senhor está falando aqui é o que é justamente o que eu chamei a atenção dos irmãos. Vós tendes visto, porque isso aqui tem sido um falar do Senhor. Depois, lá no capítulo 20, 22, ele vai falar, vós tendes visto, já é outro falar. Então, esse aqui, ó, se diligentemente ouvirdes a minha voz, ele está falando desse falar aqui. Se eles observaram, vocês viram como foi que eu trouxe vocês até aqui? Então, o Senhor, ele teve um mover com o povo até ali, então, e eles tinham sido conduzidos pelo próprio Senhor, pela nuvem, né, pela coluna de fogo, pela nuvem, e é isso que o Senhor estava chamando a atenção aqui, né, que tinha sido uma caminhada de graça. Vós perceberam isso? Vós tendes visto como vocês chegaram até aqui? Foi uma caminhada de graça. O Senhor providenciou todas as coisas. Né? Eles saíram do Egito com a provisão do cordeiro. O Senhor tinha providenciado o cordeiro. Se não fosse o sacrifício do cordeiro, não tinham saído do Egito. Só saíram debaixo do sangue do cordeiro. Estavam debaixo do sangue. Né? Então foi uma provisão do Senhor mesmo. Graça. Entende? Né? Então são 11 estações até aqui, Monte Sinai. Vocês têm de visto, é isso que o Senhor estava chamando a atenção deles. Vocês viram como foi lá em Meribá, como foi no Mar Vermelho, né? Como Pirairote, como foi que a água saiu da rocha, a rocha precisou ser ferida. Está falando do Senhor ali na cruz, né? Para que ele fosse dispensado o Espírito Santo para nós. Né? O Espírito fosse nos dado, né? O Senhor morreu na cruz, a rocha foi ferida, ascendeu, se assentou no trono à destra do Pai, e a promessa que o profeta Joel tinha profetizado, ele recebeu a promessa do Pai, do Espírito Santo. Foi derramado o Espírito na cabeça, né? E o Espírito agora desceu, como lá está a tipologia lá do Salmo 133, né? Desceu o óleo pela cabeça, e a tipologia também da unção dos sacerdotes, sumo sacerdote, né? Derramavam óleo na cabeça, descendo pela barba e por todo o corpo, que é a igreja. Né? De onde veio o óleo? O óleo veio do cabeça, que é Cristo, pelos ministérios, né? Pela barba, e agora o óleo ele desceu por todo o corpo, né? Que é a igreja. Então essa é a tipologia. E para que o óleo fosse derramado, a rocha ela teve que ser ferida, né? A rocha foi ferida, jorrou água. É um tipo de Cristo sendo crucificado para que nós pudéssemos ter o Espírito, né? E o Espírito de Cristo, né? Cristo entronizado nos céus, conduzisse a igreja pelo seu Espírito aqui na terra, né? Então ele tem falado aqui, né, o Senhor tem falado assim, vós tendes visto, a gente está em Êxodo 19, versículo 4, tá? Êxodo 19, 4. Ele está falando aqui, ó, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim, né? Não trouxe a um monte, a um lugar, mas ele trouxe a ele mesmo, né?
E vocês têm de visto, foram 11, até então tinham sido 11 jornadas, 11 experiências com o Senhor. E o Senhor vai resumir todas essas jornadas, todas aquelas experiências, tudo que a gente leu até agora, da seguinte forma: eu vos trouxe como asa de águia até aqui. Então esse é o resumo do Senhor. Vocês viram, mas a preocupação do Senhor é essa. Eles tinham visto isso. Vocês viram? Vocês têm de visto isso? E a gente logo, mais embaixo, a gente vai ver que o povo não tinha visto nada. Né? Ainda que eles falaram. Ainda que eles falaram, mas não tinham visto como o Senhor tinha conduzido eles até ali. Né? Então tinha sido pela graça, né? Tudo tinha sido pela graça. Né? Quando a gente estuda Então a gente queria lembrar os irmãos também que eles estão vindo, né? Do cativeiro, da escravidão lá do Egito, para a terra da promessa, que é Canaã, né? Terra que manda leite e mel, que é a mesma terra da promessa de Abraão. Né? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e eu te darei. E se a gente prestar atenção lá, quando o Senhor fala da terra da promessa, tanto para Abraão, quanto para Isaac, quanto para Jacó, ele fala, te darei a terra. Então ele não tem posição nenhuma de que você tem que fazer isso ou aquilo, não, eu te darei. Então o Senhor está falando de graça para o povo ali. Né? Então aqui ele fala, eu trouxe vocês como asa de águias a mim, né? Não a um local, mas a mim. Então aqui o Senhor está falando que até ali, até aqui o Monte Sinai, eles tinham sido conduzidos pela graça do Senhor. O Senhor tinha feito todas as coisas. 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Né? Então o Senhor aqui estava falando da graça dele pelo povo. Né? Então a primeira subida está falando de um povo separado, de um povo, de uma nação sacerdotal, né? Porque até aqui então o intuito do Senhor era que todos fossem sacerdotes. Né? Logo mais para frente a gente vai ver que a maior parte do povo foi reprovada e quem foi adiante com esse sacerdócio foi só a tribo de Levi, né? Então continuou somente com a tribo de Levi ali no meio do povo, porque as demais tribos foram reprovadas, só por conta disso. Mas até aqui a promessa é para todo o povo. Amém. Vocês viram como eu vos trouxe até a mim, até aqui, como asas de águia, 11 estações, mas foi ele que trouxe. Amém. Como asas pela graça. E se vocês guardarem isso, é o que o Senhor está falando para eles. Se vocês ouvirem a minha voz, que é isso que eu estou falando, que eu conduzi vocês até aqui pela graça, se vocês guardarem esse meu falar, entender isso que foi pela graça, vós me sereis um povo separado, uma nação sacerdotal, todos eles, né? Todos os filhos de Israel, não somente a tribo de Levi, né? Reino sacerdotal, povo santo, estas são as palavras que falarás ao povo de Israel. 7. Veio Moisés e chamou os anciãos do povo e os expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Agora é interessante, né? Então o povo está falando para o Senhor. Pode falar, se eu falar aí a gente vai fazer aí. Fala à vontade. Pode falar à vontade que a gente vai fazer. Se o Senhor falar a gente faz, é mole. Se mandar evangelizar a gente evangeliza, pregar a gente prega, se mandar pastorear a gente pastoreia. Pode falar que a gente faz. Não tiveram nem assim a humildade de falar assim, a gente vai tentar fazer, talvez a gente faça. A gente vai nem ruminou a palavra. A gente vai procurar fazer, né? A gente vai procurar fazer, mas não. Pode falar, tudo que o Senhor falar nós faremos. Né? Tu vê a arrogância do povo ali. Veio Moisés e chamou os anciãos do povo, tá? E relatou tudo que tem falado, faremos. E aí agora a gente já vai entrar na segunda subida.
E relatou Moisés, que está no versículo 8, né? Êxodo 19, no 8, a parte B, já é a segunda subida, a gente vai ter agora, já vai mudar a revelação. Já é outra subida e outro falar de Deus, vai mudar tudo agora. Relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo, né? E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa. Então agora o Senhor já estava numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor, né? Então agora essa segunda subida, a revelação agora é preparação do povo, né, para estar diante do Senhor, e limite, estabelecimento de limite do povo diante do Senhor, né? Então o povo vai ser preparado para estar diante do Senhor e limite. Esse aqui é a revelação dessa segunda subida. Essa segunda subida, ela vai daqui, né, do 8b, e ela vai terminar no 29. Vai do 8 até o 29, do capítulo 19 ainda. Então a gente fala, está aqui no versículo 8. Não pode. Não, 19, 19, desculpa. É porque eu tô, a vista está embaralhando aqui. A vista não está ajudando muito, não. Vou ver se chegar mais para cá um pouco, eu acho que de repente melhora ainda mais. Ela vai ficar mais debaixo da luz aqui. Então a segunda subida vai do Êxodo 19, 8b, né, que é a segunda subida que relatou Moisés ao Senhor, e ela termina aqui no versículo 19. No 20, já começa a terceira subida de Moisés. Então a gente vai ficar por enquanto nesse versículo, nessa segunda subida, né? Versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem as suas vestes, né? Então é uma etapa que a revelação aqui é preparação do povo, lavar as vestes, né? É para o povo lavar as vestes, estabelecer limites. Então o povo, agora que o Senhor tinha falado para eles, né, que o Senhor tinha trazido eles, eu vos trouxe até mim, vocês têm de visto? Eu vos trouxe até mim. Agora o Senhor vai colocar limite entre ele e o povo, e vai mandar o povo se preparar para estar diante dele. Tudo porque o povo falou, para ele falar o que o Senhor falar, faremos, né? Por que isso, irmãos? Porque quando o povo anuncia isso, o que o Senhor falar, faremos, isso fica claro para o Senhor que o povo não sabia da sua própria condição. O povo não conhecia a si mesmo, a condição que ele estava. Que eles não podiam fazer nada do que o Senhor mandasse. Eles não tinham condição nenhuma de fazer nada, de cumprir nada, né? Então, depois dessa segunda subida aqui, que é preparação do povo e limite, o Senhor vai começar vai vir a terceira subida, que é a santificação também dos sacerdotes, ou seja, a liderança também, né, do povo, estabelecimento de limite, e depois na quarta subida, o Senhor vai começar a falar dar mandamento ao povo, né? Então a ordem é essa. O que seria esse limite, né? Tu vê que ele está mandando o povo se preparar, está estabelecendo o limite entre ele e o povo. Ó, e se vocês passarem desse limite, vai morrer. Não é isso? Uhum. Passou do limite, morre. Tem que se preparar e tem um limite. Porque ele está preparando o povo justamente para dar a lei. É justamente o que o povo fala. Tudo que você falar, faremos. Então, se o povo vocês querem fazer tudo que eu falar, vocês vão fazer, então antes estabelece o limite, que se o senhor fala antes, ia morrer todo mundo. Existe uma forma, né? Existe um modelo. É isso aí. Então, isso é misericórdia do Senhor, sabe? O Senhor está estabelecendo o limite. O que seria isso? Porque a lei, ela é o que estabelece limite. A lei, ela é um limite. Você entende? Quando a gente vai estudar com relação à lei,
até no Novo Testamento, Paulo vai falar, né, que se a lei não tivesse falado isso, eu não ia saber. E a condição dele. A lei veio para mostrar a condição dele, certo? Não é isso? Sim. Então, quando veio a lei, ele começou a perceber a condição dele. Qual era a condição dele? Que ele não conseguia cumprir a lei. Aí ele vai falar lá em Romanos 7, né? Eu vejo que a lei é boa. Eu vejo que a lei é boa, santa, perfeita. Mas o que eu quero fazer, eu não consigo fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, isso eu faço. Porque eu sou carnal. Está vendo que pela lei ele conheceu a condição dele, né? Então, esse é o sentido aqui dessa segunda subida, do estabelecimento de limite, né? Porque a lei, ela anuncia a sua condição, né? Ela te dá mandamento, pela lei, você percebe que você não consegue cumprir o mandamento e estabelece esse limite. Se você passa do limite, é morte. Então, é isso que a lei ela faz. Ela gera morte, por isso que o Novo Testamento vai falar que a lei ela gera morte, porque ela te mostra a tua condição, mas ela não te aperfeiçoa, não te regenera. Quem te regenera é Cristo, pela graça, né? Sabe disso. Então esse é o intuito da lei, ela coloca um limite, né, no homem. Passou daquele limite ali, é transgressão gerou morte. E o homem vai ver que ele não consegue cumprir a lei. Então esse é o intuito assim, a gente não vai ler, depois se os irmãos quiserem ler com mais detalhe, né? Mas a gente vai ver que é justamente isso, né? Versículo 12: e marcará limite ao povo em redor, dizendo, guardai-vos que não subais ao monte, nem tocais ao seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá, porque passou do limite da lei, né? Então morrerá. E o Senhor é santo, ele é fogo consumidor, né? Para entrar diante dele só debaixo da graça. Não tem, com a sua justiça própria, você não entra, não se achega diante de Deus com a sua justiça própria. Esse foi o grande erro dos judeus. Vai falar em Romanos 10, se eu não me engano, né? Que por conta da sua justiça própria, eles rejeitaram a justiça que vem do Senhor, né? E como é que era a justiça dele? Era a graça, que ele morreu pelos nossos pecados, né? Ele nos deu uma nova vida, né? Veio habitar em nós, né? E nos incluiu na sua morte e na sua ressurreição, né? Nos deu uma nova vida, nos regenerou, fez uma obra na cruz, né? Essa é o tipo da graça, né? Então aqui a terceira subida, né? Moisés, versículo 20. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Terceira subida. E disse o Senhor a Moisés, desce, protesta ao povo, que não transpasse o termo para ver o Senhor, a fim de que muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se achegam ao Senhor se hão de santificar. Então agora aqui a terceira subida é a santificação sacerdotal, né? Dos sacerdotes. Amém. Então, mas o princípio era o mesmo, tinha limite, né? Ainda que fosse sacerdote, né? Mas tinha limite entre o povo e Deus. 24, versículo 24. Já começa a quarta subida. E disse-lhe o Senhor, vai, desce, depois subirás tu e Arão. Então essa quarta subida ele já sobe com Arão, né? Já é a quarta subida. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpasse o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto, né? Então a gente vê que subiu ele e Arão nessa quarta subida. Só que Arão chegou até uma certa parte, né, e Moisés subiu até o Senhor realmente. E agora o Senhor manda ele descer, né, no 25, então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Então agora ele vai falar os 10 mandamentos, né? Não vou assim, eu creio que os irmãos
conhecem, né? A gente não vai ler tudo para não... Né? Depois, se os irmãos quiserem ler com mais calma, os irmãos ficam à vontade. Então, os 10 mandamentos, né? Ele vai dar esses mandamentos aqui, depois, até o 21 agora, vai dar um monte de lei, né? Vai começar a dar um monte de lei para o povo. Né? E o que eu queria chamar a atenção, a partir do versículo 18, capítulo 20, versículo 18, que vai falar do terror do povo. O povo agora vai começar a ficar aterrorizado, né? E vai pedir para Deus não falar mais com ele. Então, antes ele tinha falado, tudo que o Senhor falar, nós faremos. Agora estão aterrorizados, que eles viam que se o Senhor continua falando com eles, eles iam morrer. Né? Era o que eles estavam vendo. Por isso o Senhor tinha estabelecido limite e agora eles começam a ver a condição deles. Né? E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Então agora o povo se retira e se põe de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco. Né? Agora o povo vai falar para Moisés falar com eles. E ouviremos. E não fale Deus conosco para que morramos. Agora o povo tinha falado, fala Moisés para Deus falar, o que ele falar nós vamos fazer. Agora não, Moisés, fala você conosco, não fale Deus conosco. E já estavam vendo, já que o negócio estava ficando feio para eles. Né? E então é mais ou menos isso que a gente estava falando aqui de Paulo, né? do capítulo 7 de Romanos. Né? A lei é boa, é santa, né? É perfeita. Mas quando você vai se conduzindo nisso, você vai vendo que você não tem condição nenhuma. Você começa a perceber a sua condição. É o que Paulo está falando lá em Romanos 7. Né? O que eu quero fazer, eu não faço. A lei é boa, perfeita e santa. E tudo que eu não quero fazer, isso eu faço. Então ele começa a ver que ele... Porque eu sou carnal, que ele vai falar, né? Começa a ver a condição dele. E aqui a mesma coisa está acontecendo com o povo aqui, ó. Né? Então, outra coisa sobre o capítulo 20, né, que até o versículo 11, as leis, né, esses mandamentos de Deus, do versículo 1 até o 11, Deus está falando do relacionamento do povo com ele mesmo. Está falando da idolatria, né, do povo e do relacionamento do povo com Deus, o próprio Deus. E do 12 em diante... ele começa a falar do relacionamento do povo com o próximo. Então agora a partir do 12 é honra a teu pai e tua mãe. Né? Então agora tudo com relação do povo com o próximo. Então até o versículo 11 é o relacionamento do povo com Deus, né? Tá falando sobre idolatria e tem um relacionamento correto com Deus, sem idolatria, né? E dali em diante, porque ele fala, primeiro mandamento, depois ele vai falar, o primeiro mandamento é amarás o Senhor de todo o teu entendimento, todo o teu coração, não é isso? E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E tudo vai se resumir depois no Novo Testamento, né? A lei, ela se aperfeiçoa pelo amor. Porque quando você ama, você cumpre toda a lei, todo o mandamento, né? Então, depois aqui ele vai começar a ensinar o povo a ter um relacionamento adequado entre si. E é justamente isso que o povo vai perceber que eles não conseguem fazer. Né? Que é bom aquilo, a lei é boa, o mandamento é bom, mas o negócio começa a ficar cada vez mais estreito para eles. E eles começam a ficar aterrorizados. Né? Aí disse no 20, e disse Moisés ao povo, não temais, que Deus veio para provar-vos. Então agora está vendo o sentido aqui, um dos sentidos que Deus está dando à lei, né? O primeiro era que o povo visse a condição deles mesmos. Que o povo não tinha percebido o estado deles, como é que eles estavam, que eles não tinham condição nenhuma de cumprir nada. E eles estavam sendo provados, né? 21. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Isso aqui já é a quinta subida. Né? Moisés agora ele vai chegar à escuridão, lá, a nuvem, onde Deus estava. Vê que tá treva, né? O negócio ficou entenebrecido quando Deus começou a falar da lei deles, para que o povo visse a condição deles. É a mesma coisa o outro sentido da lei. Né, no templo tinha ali o lavabo, né,
que eram feitos eles eram feitos dos espelhos das mulheres, né? De bronze, que fala da justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é que Ele caminhou esse caminho. Por isso que lá em Apocalipse, o Senhor vai aparecer com uns pés de bronze, né? Que são caminhos de justiça. O caminho dele. O caminho dele é um caminho santo, um caminho de justiça. Né? Por isso que o Senhor ele aparece, uma das formas que o Senhor aparece é com os pés de bronze polido, né? Que vai falar dos caminhos do Senhor e da justiça de Deus, que é um caminho de justiça, né? E que justiça é essa? Que é a justiça que o judeu rejeitou, que já toquei aqui lá de Romanos 10. Né? Por conta da sua própria justiça, rejeitaram a que veio de Deus. Né? Qual foi a justiça de Deus? Ele sacrificou o cordeiro. Essa foi a justiça de Deus. A própria tradição que eles criaram desfazia da lei. Isso aí. Ele falava, olha, por causa das vossas tradições, vós transmitir a lei, não, você não fará isso comigo. Por conta das tradições. Da lei. Eles tomaram aquilo tudo como uma tradição, né? E não como... em Gálatas também vai falar que a lei ela serviu de aio para conduzir o povo a Cristo. Né? Por que conduziu a Cristo? Porque a lei ela se faz como esse espelho de bronze. Né? É um tipo de um espelho de bronze para que o homem veja a condição dele, que ele não consegue cumprir. Né? O tipo do espelho de bronze. Ele está vendo a condição dele e agora... E aí? Agora, não consigo. Miserável homem que o Paulo falou lá em Romanos 7, né? Mas graças a Deus. Aí começa o 8, né? Romanos 8:1, né? Graças a Deus por Cristo, né? Pelo Senhor Jesus. Amém. Né? Porque a graça é isso. Esse é o sentido do lavábulo de bronze, né? O povo ia ali para se lavar. Mas como eles se lavavam, eles se viam o seu estado, né? Eles reconheciam o seu estado que eles estavam, né? Então, por isso, a necessidade de Deus ter dado a lei, né? Foi uma necessidade. Para quê? Para que o povo visse a sua necessidade. Tudo que você falar, a gente vai fazer. Então, eu vou dar a lei agora. Houve treva, trovão, relâmpago, o povo... O monte fumegou, e o Senhor veio e começou a falar, agora começou o povo a ficar aterrorizado. O povo tremeu. Tremeu. O Senhor pede, Moisés pede para o Senhor não falar mais com a gente não. Antes era se falar, fala que a gente vai cumprir, né? Fala o Senhor com ele e você fala com a gente. Mano. Já estavam vendo que eles iam morrer, iam perecer, né? Só o interessante também é que no próprio Romano 10, ele vai falar que o fim da lei é Cristo, né? Amém. Ou seja, a lei apontava para Cristo. Amém. Quando Cristo morreu, ressuscitou, ele cumpriu toda a lei. Então acabou o regime da lei e começou agora um novo regime que é o da graça pelo Espírito, né? Só isso, Cláudio. Qual versículo que é o quinto que eles sabem? A quinta subida é no 20 ainda, versículo 21. O povo estava em pé de longe, a parte B, né? O povo estava em pé de longe. Aí começa a parte B do versículo 21. Moisés, porém, se chegou, quer dizer, é uma outra subida dele. Ele sobe de novo. A escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés assim: dirás aos filhos de Israel, agora começa outro, agora é o outro vós tendes visto. Vós tendes visto, ele fala de novo. Só que agora não é o mesmo falar do vós tendes visto do Quando ele fala, vocês viram como eu tirei vocês do Egito, asas de águia, estava falando de graça. Ó, se vocês guardarem essa minha voz, esse meu falar aí, vocês serão meu povo, reino de sacerdotes, estava falando da graça para eles. Agora ele mudou aqui, ó, vós tendes visto, é o segundo vós tendes visto. O que eu falei convosco desde o céu, ele está falando agora da lei. Vocês têm visto o que eu falei agora? Agora foi a lei, não está falando mais da graça. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata, ou deuses de ouro. Aqui está falando do relacionamento dele com o povo, né? Não fareis para vós um altar de terra, me farás sobre ele, um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos. Então agora ele vai falar do sacrifício do povo, mas fala para não fazer o altar, né? Está falando da lei. Não faz.
Não faz. E mais embaixo aqui desse altar aqui, ele vai falar para eles não colocar pedra, não lava pedra, para que não apareça a sua vergonha e a sua nudez. Ele vai falar aqui, mais embaixo aqui. Porque está falando que toda obra que você fazer, vai aparecer a tua nudez, a tua vergonha. Porque o homem não tem condição. É isso que Deus está falando aqui. Vocês viram o que eu falei agora? É a lei? Isso da necessidade da veste sacerdotal. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas. Em todo lugar onde fizer celebrar memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Né? Por causa do sacrifício ali, que é uma expressão de Cristo, o sacrifício de Cristo. E te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedra, não o farás de pedras lavradas, sobre ele levantarás o teu buriz, profaná-lo-ás. Né? Se tiver qualquer esforço de homem ali, vai profanar o altar. Não pode ter esforço de homem. Não subirás também por degraus ao meu altar. Não pode ter esforço de homem, para que a tua nudez não seja descoberta diante de mim. Né? Então a gente vê aqui que não pode ter esforço de homem. O homem não tem condição de fazer nada. Tudo pela graça de Deus. Né? Aí vem o capítulo 21 agora, que vai continuar essa segunda subida, né? Não, a quinta subida. Agora, essa quinta subida, ela vai falar 7 grupos de leis. Né? 7 grupos de leis. Que depois, os irmãos, se quiserem ler esses 7 grupos de leis com detalhe, eu vou só dar uma passada rápida, porque não... Né? O primeiro grupo de lei, ele vai do versículo 21, 1, até o... Deixa eu ver aqui. Que é olho por olho. Não, ele está falando a lei acerca dos servos. Lei acerca dos servos e do homicida. Né? Oi? É do capítulo 21. 21 em diante. Eu só não estou achando onde termina. No capítulo 21, versículo 24. Na minha está até o 11. De 1 ao 11 é sobre escravos hebreus. Do 12 até o 17 é sobre homicídios. Já está o título aqui. Do 18... Não, tá certo, é isso mesmo. Ao 36 é sobre... Então, agora não, eu falei errado, agora que eu me liguei. Então, a quinta subida, ela começa, o primeiro grupo de lei, né? O segundo grupo de lei vai de Êxodo 21 até o 11, até o 11 mesmo. Né? E do 11 até o 17. Do 11 até o 17 já é o terceiro grupo de leis. Então são 7 ao todo, isso mesmo. Então, primeiro é acerca dos servos, né, escravos. Então a gente tem aqui até um texto famoso aqui do escravo da orelha furada, né, que é um tipo de Cristo, né, que fala aqui do servo hebreu, né. No 2 vai falar, né, se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas no 7º sairá fogo, né. Servo hebreu, está falando de servo hebreu, é um tipo do Senhor mesmo Jesus, né, que ele estava lá na glória dele, na sua glória lá, toda a sua honra, né, se despojou daquilo e se fez servo, se fez escravo por nós, né? E diz que se ele fosse dado uma esposa a ele, né, que é um tipo da igreja, e ele ficasse livre daquilo, né? Se o Senhor lhe houver dado uma mulher, que está falando da igreja, e ela lhe houver dado filhos e filhas,
e a mulher e seu filho serão do seu senhor. Ele sairá só com o seu corpo. Né? Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo o meu senhor, né? Ele ama o pai, né? E a minha mulher e a meus filhos, e não quiser sair forro, então seu senhor levará aos juízes e fará chegar à porta e ao pórtico, e seu senhor lhe furará a orelha como uma sovela e o servirá para sempre. Né? Então foi o que o Senhor fez, né? Você fez servo eternamente, né? Você fez escravo eternamente por amor ao seu Senhor e à igreja. Né? Esse aqui é o princípio aqui. Depois, se algum irmão quiser comentar mais alguma coisa também, fica à vontade. Então, o segundo grupo, né, começa do 21 até o 11. O terceiro grupo, que é a lei de talião, né, que é olho por olho, dente por dente, é do 12, do versículo 12, e ele vai até o 28, que começa o quarto grupo. Né, que é a famosa lei do talião, olho por olho, dente por dente. Né? Que Mateus 5,38, né? Vamos lá ver, Mateus 5,38. O Senhor ele vai mudar essa lei lá em Mateus. Mateus 5. Mateus 5,38. Não é 8, não, desculpa. Mateus 5,38. Então vai falar, né? Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferecer-á também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Né? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É só até aí. Então essa é a lei do talião, né? Que era olho por olho, dente por dente. Né? Se um furasse teu olho, você tinha o direito de furar o olho do outro, defraudar, a mesma coisa, fazer a mesma coisa. Aí do 28 até o 36 é animais que ferem os homens. Né? Um animal que feriu. Isso parece interessante, né? Mas são coisas que aconteciam naquela época. E a gente vê que o Senhor, o que o Senhor deixa, assim, me chama a atenção nessas leis, né? Várias leis de todo tipo, inclusive de um animal se ferir o outro, que são coisas do dia a dia. E o Senhor se preocupa com cada uma delas. Até um animal que fere um homem, né? Coisas simples do dia a dia, o Senhor está preocupado com aquilo ali. E a gente vê que quando o povo começa a ouvir tudo isso, são coisas simples que às vezes o povo não consegue cumprir. Né? E por isso que necessita da graça, né? De uma graça com responsabilidade, né? Senão ela vira libertinagem. Não quer dizer que pela graça nós podemos fazer qualquer coisa que a gente quer e bem entende. Mas é uma graça com responsabilidade. Né? Amém. Um morreu, logo todos morreram. Né? Fomos feitos um com ele. Morremos com ele, mas ressuscitamos também. Esse é o propósito, né? Para que vivêssemos uma novidade de vida, uma nova vida, não segundo a velha vida. Né? Então o Senhor ele se preocupa com todas as coisas. O quinto grupo vai de Êxodo 22, começa em Êxodo 22, ele vai até o 15, né? Que são as leis acerca da propriedade. Fala sobre, mas o principal assunto é sobre furto. Sim. Né? Então o Senhor agora vai ensinar o povo, como eu estava falando, né? As primeiras leis
é acerca do relacionamento de Deus mesmo com o homem, e a partir dali do honrará teu pai e tua mãe, ele começa agora a ensinar o homem relacionamento entre si próprio. Então agora aqui as propriedades, e está ensinando o povo não roubar, não furtar. Então, as leis acerca das propriedades, e o principal assunto é furto, né? Como é que vai lidar com esse assunto, né? O 6º grupo de lei começa a partir do versículo 18 e vai até o 23, capítulo 23, 13, que são leis humanitárias. Fala sobre imoralidade, idolatria, né? E o 7º grupo, né, que são as festas, 3 festas, né, que já são, que esse último grupo aqui também fala do relacionamento do homem com Deus. Então Deus, ele começa as leis, né, falando do relacionamento do homem com ele, e ele termina nesse 7º grupo aqui também falando do relacionamento do homem com ele. E vai falar das festas, primeiramente das 3, né? Páscoa, ázimos e primícias. Páscoa falando do cordeiro, né? Ázimos falando do alimento, de se alimentar de Cristo, né? sem mistura, né? Da nossa comunhão com Ele, que não, o grão de trigo morreu, mas não ficou só, ele produziu frutos, né? Que somos nós, somos um pão com Ele. E, então esse é o ázimo, né? E primícias. E primeiro, ele foi o primeiro dentre os mortos, né? Cristo como primícias. Amém, irmãos? Eu vou ficar por aqui, vou deixar os irmãos. Queria terminar aqui nesse 7º grupo. Depois, se os irmãos quiserem esmiuçar, em casa, se os irmãos quiserem falar mais alguma coisa. Amém? Eu vou estar parando aqui. Deixar os irmãos avançar um pouquinho. O Guilherme ali sobreviveu, né? Guilherme? Finalizar, hein? Pode encerrar.